Mas nesse tempo de polícia, a senhora já falou, né? Que a senhora não teve tempo, é uma pessoa sem tempo, e aí não teve tempo de ficar se preocupando se... Enfim. Eu não me preocupo com coisas pequenas, porque são tantas coisas que a gente tem que se preocupar e o tempo é pouco. Eu procuro ser seletivo até nisso. Com o que eu vou me preocupar? A senhora chegou a passar pela DEAN. Não, DEAN não, nunca fui de DEAN. Eu trabalhei em corregedoria e em distrital. Corregedoria da polícia, agora, nesses últimos 2 anos e meio. Fiquei o ano de 2019 na Operação Lei Seca e fui titular de algumas delegacias do interior, como, por exemplo, Itaucara, bem no interior, Itaucara, Cambuci, aquela região ali de Pádua, Miracema, e fui titular de Guapimirim. E, Só que o que acontece? Por que as pessoas acham que eu já fui delegada titular de DEAN? Porque nas distritais, porque não temos DEANs em todos os municípios, em todas as cidades. São 92 municípios. Eu acho que só são 13 ou 14 DEANs, se não me falha a memória. Mas temos delegacias distritais. Então, a distrital, ela tem por obrigação, qualquer delegacia, ela tem que fazer o registro de ocorrência, independentemente do crime. Então, você titular de uma delegacia distrital receber um fato envolvendo violência doméstica e familiar, você tem que trabalhar esse fato. E nas delegacias por onde eu passei, é o que eu falo, no interior existem características de crimes que não acontecem tanto na Zona Sul, na Zona Norte, no município do Rio. No interior, a violência doméstica ela é muito alta. Não sei se é por conta da educação, da naturalização da violência nas regiões do interior. As meninas casam cedo, têm filhos cedo, saem de casa cedo, não têm a sua autonomia financeira, não terminam uma faculdade, já casam, já têm filhos, já vão para a casa do pai, dos filhos, ou constituem uma nova casa, enfim. Ou não casam e agora têm um filho para cuidar e largam os estudos porque não conseguem conciliar. São realidades que geram consequências. E quando vai para a delegacia, vai a consequência. Vai a agressão, vai a violência, vai o abuso sexual de criança e adolescente, vai o abandono da escola. Então, o que chega na delegacia e no hospital são as consequências. E a gente está tratando lá das consequências. E a causa? A causa continua. Sim. Então, se a causa continua, a consequência também. Lembro que na última conversa que a gente teve, a senhora falou que delegado de delegacia do interior é figura, né? É igual prefeito, padre e delegado. Prefeito, padre e delegado. É a São tríade. as figuras importantes. É a tríade. São figuras importantes. A senhora recebeu um título de Título cidadã. de cidadã, quando eu era delegada de Itaucara e de Guapimirim. Ah, sim, bacana. E aí, como é que foi essa experiência lá do interior? A senhora bem falou, né? Que existem problemas que são típicos de interior. São característicos. São característicos. É distante as pessoas. Gente, eu fui agora visitar uma cidade, eu fiquei tão assim... As pessoas que falam estão acostumadas. Eu fui para Valença. E lá, conversando com uma pessoa que tem uma pousada e faz dali a sua agricultura familiar, ela planta tudo na pousada, ela tem absolutamente tudo, ela não sai de lá para nada, nada. Ela falou para mim, Verônica, eu só não tenho sal ainda, porque eu tô dando um jeito de... Ela tem arroz, tem feijão, tem milho, tem tudo. Várias árvores, várias frutas, tem porco, cria galinha, cria peixe, cria tudo. Aí ela virou pra mim e falou assim, Verônica, a gente tem um problema aqui. Porque nesse momento de campanha, a gente vai nos lugares e vai procurar saber qual que está acontecendo aqui, o que a gente pode melhorar aqui, o que está acontecendo, como é que é a realidade. E ela me falou um fato que eu fiquei estarrecida, no interior. Verônica, você sabia que as mulheres, muitas delas aqui do interior, elas dão luz em curral? Meu Deus. Foi o que eu falei. E aí? Não, porque não dá tempo de chegar até o hospital, porque olha a distância. E a locomoção? Tem mulheres que não conseguem fazer suas consultas médicas. Por quê? Porque primeiro não tem o horário do ônibus, o horário da consulta. Às vezes a consulta é no horário do último ônibus, para poder voltar. Eu falei, gente, mas que dificuldade. E são mulheres, que eu até falei, nossa, mulheres do interior, mulheres da roça. Mulheres do interior da roça, vivem na roça. Então, essas mulheres, imagina a dificuldade que elas têm de serem mulheres, de serem chefe de família. Porque tem mulheres que são mães, que não têm marido, não têm companheiro, são chefe de famílias, têm que viver da sua agricultura. E como é que se desloca para cuidar de si como mulher, dos seus tratamentos médicos, das suas consultas, e na hora de parir? Eu fiquei chocada. Falei, essa é a nossa realidade. Aí sim, a importância que a gente vê do agente de saúde, né? Que é aquele... Minha madrinha é agente de saúde. Então, assim, ela falou, olha só, é a ponta da lança.
ela tá lá, ela vai informar as pessoas, ela vai falar sobre vacinação para as crianças, ela vai falar sobre as coisas mais básicas que você imaginar. Não foi ela, especificamente, não foi minha madrinha, não vou botar ela nessa saia justa. Mas uma outra pessoa que eu conheço, que é agente de saúde, tava falando que não foi pro interior, tá? Estava em São Gonçalo. E aí deu uma palestra, falou sobre anticoncepcional. E aí, ok. Meses depois voltou lá e uma mulher, eu não lembro, era nova, mas não lembro se era menor de idade, falou, engravidei, você falou pra eu usar o anticoncepcional, mas eu engravidei. E agora, o que eu vou fazer? Mas calma, qual foi o anticoncepcional que usou? Usei esse aqui. Tá. Como você usou? Foi diário? Eu pegava o anticoncepcional, inseria na minha vagina e tinha relação. Entendi. E aí ela entendeu que a falta de informação teve uma falha na comunicação. Ela esqueceu de falar que era via oral. Olha, e aí eu tô falando de São Gonçalo, tá? Não tô falando Mas eu acredito, você não tem noção de como eu acredito. Eu não estou falando de sertão do país, não. De interiorzão do país, nem de região norte. Mas você tá vendo, esse relato demonstra o poder da informação, do conhecimento. E isso tudo perpassa pela nossa inicial conversa, educação, escola. Se você não tem educação, povo que não tem educação é um povo fácil de você dominar, de você controlar. Se a gente não muda essa educação, se a gente não instrui o povo, a gente vai continuar tendo pessoas assim. E para muitos, isso é interessante. Que fica assim. Daí para pior. Sim. A ignorância, ela é mais fácil de manipular. A ignorância é enriquecedora. Para alguns. Para alguns. De fato é. Então, Esse é o maior problema que a gente está enfrentando hoje. A ignorância. Graças a Deus, né? Eu comecei esse podcast aqui no ano eleitoral. Eu tô recebendo alguns candidatos. E aí, doutora, eu sempre falo, olha, caso a senhora chegue lá, faça votos que chegue lá porque a sua pauta é muito boa. Você é uma pessoa sensacional. E assim, eu não trago pessoas aqui que eu não gostaria que fossem meu representante. E aí, sempre lembrar disso, né? Eu trabalhei na LERJ, assim, tinha coisa que às vezes a gente lia vai ser votado o que hoje? Pô, sério? Autorização pra botar placa em elevador, gente? Pelo amor de Deus. Placa em elevador. Então, assim, só queria lembrar a senhora que caso a senhora se eleja, a senhora será cobrada pela audiência desse podcast. É importante que as pessoas saibam. Eu estava conversando isso essa semana em casa. As pessoas têm que saber o que cada um faz. O que o presidente faz, o que o deputado federal faz, o deputado estadual e o vereador. Para não haver ingerência de atribuição de competência. É isso aí. Então, o trabalho de um deputado estadual é legislar, propor leis, mas também de fiscalizar as ações do governador, do vice-governador, dos secretários estaduais. Na minha opinião. Não, e tem que saber o que vai legislar. Porque tem matéria afeta a União e matéria afeta os municípios. Isso. Então as pessoas não podem se candidatar sem saber pra quê. E aí, já vou colocar aqui, o pessoal fala, mas vocês não falaram de aborto e nem de liberação de drogas. Isso não é pauta de deputado estadual. Mas, olha, eu gosto de você, porque pessoa, né? Pois Pra que a gente vai levantar a Exato. bandeira de deputado... O que a doutora tá aqui pra falar? Por exemplo, a minha causa, segurança pública. Por quê? Porque eu sou delegada. Sim. Então, as pessoas, essa história de especialista de segurança pública, ele é o quê para ser especialista? Ele é formado em quê? As pessoas, para falar de certos temas, eles têm que vivenciar aqueles problemas, eles têm que trabalhar com aquilo. Sim. Eu não posso ser especialista em saúde. Eu sou especialista em segurança pública. Eu estudo violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu estudo como investigar e combater a criminalidade e desarticular organizações criminosas que estão tomando conta do nosso Estado. Perfeito. Através de quê? Que é o que eu defendo. Inteligência. Tecnologia. A gente tem que saber usar essas duas bases. Inteligência e tecnologia. Você tendo isso, você desarticula organizações criminosas e acaba. E saiba fazer as leis mais duras, mais rígidas serem obedecidas. Agora, essas leis são feitas por quem?
é âmbito federal, Isso. que é competência de direito penal. Então a pessoa tem que saber o mínimo de constitucional. Justamente. Eu não vou chutar um número aqui, porque é responsabilidade minha, mas muita coisa que se votava na LERJ na minha época, eu trabalhei lá em 2019. Muita coisa que a gente votava, gente, isso nem é competência daqui. E passava em comissão. Passava na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Que é quem diz se vai a plenário ou não. Exato. Então, assim... Para depois ter os debates. É, a gente tem todo um protocolo, todo um passo a passo de como a legislação é feita, como editar lei, propor lei. Uhum. E as pessoas não sabem. Isso aí. Eu não sei, é muita cara de pau. É muita, eu acho isso. É muita cara de pau. E outra coisa, se você... Aí o que acontece? Aí você vota. Uhum. Aí depois você quer cobrar. Aí depois você quer apontar o dedo e falar, mas isso está assim por conta... Não, por tua culpa. Porque você soube tirar aquele dia para votar. Então, não. É o que eu falo. Não adianta você querer colocar a responsabilidade fora de você, porque você é a sociedade, você faz parte. Você tem que ser responsável pelas consequências dos seus atos. Aqui não tem criança. Uhum. A gente está lidando de uma cidade, de um estado, de um país. Então o negócio é sério. Sim. Então a gente tem que saber que a gente está num ano importante. A gente tem que conhecer os candidatos que estão aí se apresentando, o que cada um defende. O que eu defendo? Eu defendo que a gente tem que investir em segurança pública. O que é investir? É valorizar todas as polícias, é valorizar os servidores, os profissionais que trabalham com segurança pública. Investir de que forma? Você tem que ter uma polícia bem estruturada e capacitada. Você tem que ter um policial com treinamento em dia, com equipamento em dia, equipamento com validade, colete com validade, equipamento, arma. Ele tem que saber usar, ele tem que saber lidar com o crime, ele tem que saber investigar, ele tem que estar atualizado da legislação. Porque o que eu vejo, enquanto na corregedoria, situações de mau atendimento, porque o policial não sabia que determinada situação já era flagrancial. Por exemplo, a lei dos animais. Houve uma alteração na lei de crime ambiental, no artigo que cuida dos maus-tratos dos animais. Houve um aumento de pena. Contra maus-tratos contra cães e gatos, agora cabe prisão em flagrante. Tem gente que não sabe. Por quê? Porque não estuda. Não tem capacidade, não tem qualificação atualizada. Tem gente que não sabe lidar da Lei Maria da Penha porque não sabe quais as medidas protetivas que existem. Não sabe as perguntas para se fazer, tem que se capacitar. Não só na polícia. Mas eu estou falando da polícia por quê? Porque eu trabalho nisso. Eu trabalho nesse ambiente. Uhum. Então a gente tem que ver o que a gente pode melhorar para a população. A gente tem que investir em tecnologia. A gente tem que investir nas coisas que estão dando certo. No programa Operação Lei Seca, eu fui a primeira mulher a coordenar. É um programa que salva vidas. As estatísticas mostram, números mostram, quantos veículos são abordados, parados, quantos motoristas alcoolizados são retirados das ruas, quantas vidas são salvas. Mas as pessoas que querem criticar, mais fácil pegar o aplicativo, ver aonde tem e tentar sair, tentar se safar. Só que esquecem que assim como ele que bebeu está querendo se safar, o bandido criminoso que pode estar com arma, com droga, com alguém sequestrado, com alguém raptado, está lá também. Então todo mundo se safa e as pessoas não têm essa responsabilidade social. Então são essas pautas que a gente tem que fazer. Levar leis para serem educadas lá na ponta com as crianças. As crianças têm que saber falar sobre cidadania, dignidade, respeito dos direitos humanos, o respeito ao cidadão. Por que isso não se ensina à criança? A gente não ensina nos nossos pequenos em casa a respeitar o coleguinha, a saber dividir o brinquedo? É isso, gente. É só trazer a educação, a responsabilidade para mais cedo. A gente educando, a gente vai colher bons frutos. Isso não é balela, isso é um fato. O que não dá é você querer só tratar da consequência, do resultado final e deixar a causa continuar. Não dá. Em relação, por exemplo, à mulher, você fala tanto de mulher. O que você pretende fazer? Vamos defender linhas de crédito, linhas de financiamento. Empreendedorismo feminino é o que eu quero. Não dá para você não estimular uma mulher até a sua autonomia financeira. Uma autonomia financeira, ela é a primeira bandeira de enfrentamento da violência doméstica. É você ter condição. Aí você vai falar naquilo que a gente já falou. Mas tem mulheres que têm o seu dinheiro, o seu carro, sua casa e são agredidas. Mas aí é o dano psicológico. É o abalo psicológico. Isso tem tratamento. Agora, você não ter autonomia financeira e você ficar presa num ambiente violento porque você não tem como sustentar seus filhos, a gente pode cuidar disso.
melhorar casas de acolhimento, melhorar, criar mais abrigos sigilosos para tirar aquela mulher daquela situação de crise. Situações existem. Problemas que podem ser tratados por um deputado estadual existem e podem ser solucionados. Agora, cabe a cada um saber qual é a sua atribuição e não ficar invadindo a competência dos outros. Exatamente.